Boa tarde, estamos iniciando o nosso programa Tudo de Bom. E hoje tratamos de um tema que é de interesse de todos, que é a questão da comunicação. A gente sabe que é muito, eu acho uma arte, a pessoa se comunicar e se comunicar bem. Ter uma comunicação convergente, né? Ter seu ponto de vista, mas saber lidar, saber não bater de frente, saber se posicionar. A questão da comunicação transparente, em que você sente, você fala e você age de forma coerente. E também tem a questão da comunicação entre as diversas gerações. E hoje nós vamos estar falando sobre isso. Nós vamos estar conversando com jovens e vamos estar entendendo melhor como é que é essa comunicação dos jovens. A comunicação com a família, a comunicação com pessoas de mais idade, a questão também das redes sociais, né, que hoje faz parte da comunicação, sendo um objeto de informação, às vezes até mais do que os próprios meios, né? E também a questão dos jovens nesse processo eleitoral que nós vivemos há uma semana, né? Nós sabemos que hoje se trata de uma forma diferenciada. Hoje o jovem já interfere diretamente no processo eleitoral. Hoje ele é muito mais um formador de opinião do que antigamente, que ele votava levando em consideração o candidato ou o conselho do pai ou da mãe. E nós estamos aqui para conversar sobre esse assunto com a Tainara Martins, né, que é estudante, envolvida com teatro, tem um relacionamento muito grande com jovens e pessoas de várias idades, com Arthur Pimenta, que tem aí um trabalho muito interessante com jovens da igreja, né, que desenvolve já há algum tempo esse trabalho, é estudante também, vai fazer medicina no final do ano, né, Arthur? Com a Débora, está terminando comunicação, que já tem experiência de trabalho nessa área, que participou agora da campanha eleitoral, que vai estar conversando com a gente, e com a especialista, a doutora Cristina Mota, palestrante da área de psicologia, na área de educação também. E aí, Arthur, como é que fica essa questão da comunicação com as pessoas mais velhas, com a família? Você que lida com a juventude, né, de uma forma geral, é fácil essa relação ou fica difícil a comunicação entre os jovens e os mais velhos? Boa tarde a todos. Então, a gente tem um trabalho de jovens na nossa igreja e a gente vê que o problema muitas vezes é o convívio do jovem, que ele tem, às vezes pela amizade, às vezes o meio em que ele vive não proporciona um bom ambiente para ele. Então, às vezes, é mais importante a conversa com os pais do que, na verdade, esse convívio. Porque os pais muitas vezes cobram do filho. Poxa, você só está andando com marginal, você só está andando com uma pessoa que te dá má influência. E muitas vezes não partiu de casa um aconselhamento, não partiu de casa um diálogo. E fica falho no caráter do jovem mesmo, como lidar na sociedade, como reagir com tudo que acontece com ele. Arthur, e é mais fácil conversar com o colega, com os jovens da mesma idade ou com os pais em casa? A naturalidade vai ser muito maior, né, com as pessoas da mesma idade. Vai fluir mais o assunto, mas é de total importância, né, o diálogo entre a família, entre os pais, né, até porque o jovem hoje ele é muito influenciado pelos meios de comunicação, pelo que as pessoas falam para ele. Então, os princípios têm que sair de casa, com certeza, é muito importante. Eu acredito também que essa facilidade que o jovem tem de conversar com pessoas mais jovens ou não, ela vem muito dessa discussão da atribuição da maturidade, que hoje ela varia muito, né? Então, para o jovem é fácil se comunicar com quem também é jovem, mas não só falando em idade. Existem pessoas que são experientes, mas têm um espírito jovem, uma linguagem jovem, e nós que somos jovens por idade, vamos dizer assim, temos facilidade de nos comunicar com essas pessoas também. Para mim, eu não tenho problema. Por exemplo, na minha casa é muito fácil conversar com a minha mãe, que é uma pessoa aberta, e o meu pai eu tenho já alguma dificuldade por ser tradicional nordestino, muito fechado. Então, eu acho que isso depende muito. Então, a idade cronológica não tem muito a ver, não. O que interessa é a idade, vamos dizer assim, de espírito, né? Exatamente. Importa também falarmos aqui sobre a questão da inteligência política, que está em voga agora e que os nossos jovens precisam aprender.
não é ser dissimulado, mas é compreender também o pai. Eles são de outro século, né? E os pais também compreenderem os nossos jovens, por quê? Nós estamos no novo milênio, nós estamos no novo século. Então é necessário que haja um diálogo realmente prazeroso e respeitador, né? Ambos respeitando, porque se não houver um respeito entre os pais, entre os adultos e os jovens, nós não vamos ter assim efeitos positivos. Mas Cristina, a inteligência política é imprescindível. Cristina, e um entendimento das duas partes, das limitações de cada momento que cada um está vivendo, não é isso? Com certeza, é necessário colocar isso, porque às vezes os pais, né, exigem muito dos jovens, exigem coisas que eles não podem fazer. E, em contrapartida, também os jovens querem que os pais sejam aquilo que eles estão vivendo nesse momento, e os pais também não estão acompanhando ainda. É um processo muito rápido, né? Não tem nada melhor do que o diálogo. Tainara, e aí? Em casa, é fácil lidar com esse convívio, essa relação com os pais? É mais fácil com o grupo que você convive? Como que funciona? Sou filha de uma mulher muito nova, né? Ah, a mãe é nova? Minha mãe é muito nova, então para mim o convívio é mais fácil com a minha mãe, né? Para mim me abrir, para falar de assuntos que eu sou criada pela minha bisa e pela minha avó. Ah. E para falar de assuntos assim mais... Pera lá, são 4 gerações em casa? São. Aí tem minha mãe, aí minha avó e minha bisavó. É uma convivência bastante rica, não é? Com certeza. Conflituosa, não? Assim, um pouco conflitosa, por quê? Porque eles, por serem de uma geração diferente, então eles já têm um cuidado maior, já tem aquele... Por exemplo, a minha bisa vira para mim e fala assim, você não é como os meus filhos, que quando eu olhava, eu já olhava assim para eles, e já eles já sabiam o que eu queria dizer, já saíam, então você na sua idade não podia compartilhar de uma conversa entre adultos, se fosse na minha época. Então, para mim, o convívio na minha casa, assim, é mais fácil com a minha mãe. Uhum. Porque ela é mais nova, né? E, com certeza me entende mais para me falar de assuntos, namoro, essas coisas que necessita de uma compreensão maior, né? Para a avó e para a bisa é mais difícil. É muito mais complicado. Do que para a mãe, que é mais nova. Com certeza. Fala, Cristina. Professora Nilmar, tem uma fala do Freud que ele fala assim, o que eu penso do outro fala mais de mim do que do outro. Então, cabe aos pais, às pessoas mais velhas, terem aquele cuidado, sempre está vendo só a coisa errada no jovem, sempre está vendo só o lado negativo, mal influência, não sei o quê. Nem sempre é assim. Às vezes eles fazem coisas até para chamar a atenção dos pais, né? Uhum. E nem sempre, quando a menina está com um shortinho curto, é porque ela quer ser, desculpem a expressão rasteira, né? Mas uma piriguete. Nem sempre. Sente com a sua filha e veja o que realmente está... O que está passando por dentro do seu coração? Que às vezes ela quer só chamar a sua atenção, mãe. E a sua atenção, pai. Eu acho essa questão da intergeracional, vamos dizer assim, muito interessante. Menina, mas que palavra difícil, como é que é? Né? Intergeracional. Entre gerações. Isso, entre as gerações. Eu faço assessoria na Universidade da Maturidade e lá a gente se preocupa bastante com isso, porque a gente sabe que as gerações tendem cada vez mais a se encontrar, não só dentro de casa, mas nos outros espaços da sociedade. Eu escrevi uma matéria para um trabalho na UFT que falava justamente disso. A geração Y, que é cada vez mais precoce no campus universitário, convivendo com uma geração mais madura que precisa daquele espaço também. Às vezes, talvez para correr atrás de um tempo que perdeu. Então, as gerações estão cada vez mais se encontrando e, às vezes, existe esse despreparo. Tanto das pessoas mais maduras para conviver com nós que somos jovens, tanto de nós para talvez quebrar um preconceito e entrar dentro desse ambiente, né? Nós tivemos, semana passada, um processo eleitoral onde todos nós escolhemos os nossos representantes. Mas nós vimos um comportamento diferenciado no que se refere à juventude. Material foi feito, ações voltadas para a juventude. E nós, com o decorrer do tempo, estamos verificando que os jovens cada vez mais tem um papel predominante na política. Ele tem seus posicionamentos, ele não vota mais de acordo com o pai ou com a mãe, muito pelo contrário, ele passa a atuar de uma forma muito mais de formação de opinião do que receber os conteúdos sem um devido posicionamento crítico, até porque
essa questão do posicionamento crítico é próprio da juventude. Nós vamos conversar sobre isso agora. E aí, Débora, como é que o jovem funcionou e funciona nessa questão da escolha dos seus representantes, na questão política? O jovem ele vem se tornando cada vez mais ativo dentro da sociedade, né? Se criou nos últimos anos uma demanda muito forte por conta disso. E essa atividade se transferiu à política também. Hoje o jovem ele quer ter uma opinião, ele quer brigar pelos seus ideais. E a gente percebe essa mudança total nesse cenário. O jovem, não só na política, mas principalmente, ele não quer ser, ele não quer apenas receber uma opinião. Ele quer impor, ele quer influenciar, tanto na família quanto na universidade, nas escolas. Tainara, e aí? Como ocorreu a sua participação agora nesse processo eleitoral? Escutou mais a mamãe? Você escutou mais os colegas? Como é que você escolheu seus candidatos? Escolhi analisando. Ah, foi? Então, uma coisa que antes era muito chata pra mim, né? Quando vinha o horário eleitoral. Ai, meu Deus, que saco. Cadê minha novela? Hoje não, dessa vez eu queria, já estava esperando o horário eleitoral. Foi a primeira vez que você votou? Foi a primeira vez que eu votei. Então eu já fiquei esperando e analisando cada proposta e fui buscar, entendeu? Porque hoje com a internet, né? E você influenciou a escolha da família ou não? Com certeza. Ah, é? Sem dúvida alguma. Então, quando estava lá no horário eleitoral, estava eu e minhas avós, aí a gente ficava lá e debatia. Arthur, como é que você percebeu aí a juventude, a opinião dos jovens nesse processo eleitoral que nós vivemos? Então, eu concordo com a palavra da Débora, que realmente tem pessoas hoje, os jovens dessa nova geração, que são mais voltados, que buscam escolher a melhor opção, mas a gente vê que não como antigamente, né? A gente vê histórias de jovens que eram ativistas na universidade, que faziam greves, que iam mesmo atrás, lutavam para colocar pessoas certas no poder, lutavam contra a corrupção. E a gente vê que hoje isso está bastante falho, né? O jovem hoje ele cresce com o ideal, que é estudar, trabalhar e se dar bem na vida, financeiramente. E aí, muitas vezes não parte de casa o interesse de colocar pessoas certas no poder, né? Não parte de casa ali, filho, você tem que escolher uma pessoa que tem essa atitude, ou às vezes o jovem também, na hora do programa eleitoral, ali desliga mesmo a televisão e não quer saber. Então, você acha que hoje está participando menos? Está participando mais em relação a votar. Né? O jovem está votando, é verdade, mas não está participando em relação dos movimentos políticos como participavam antigamente. Isso. Eu acho que os jovens de antes lutavam muito por liberdade. E hoje a gente usufrui dessa conquista que eles conseguiram. E talvez nós tenhamos nos acomodado por conta disso, por usufruir de uma quebra de paradigmas e de uma liberdade muito maior. Hoje a gente vê a participação do jovem nas candidaturas, alguém que tem um ideal e quer ser o jovem na Câmara. Então talvez essas mobilizações sociais do jovem tenham mudado de cara. Eu acredito assim. E os jovens votam mais nos jovens ou isso não interessa? A questão da idade não interessa? Eu acho que, como foi falado aqui, o jovem hoje está se introduzindo na sociedade muito mais cedo do que antes, né? E ele já tem ali uma noção, ele percebe o que está ao redor dele, então acho que ele vai escolher o candidato pela noção que ele tem de que vai ser uma boa pessoa. E ele quer ser representado, né? Então, onde ele vê que existe uma pessoa que abrace a causa do jovem, ele vai estar, independente da idade que o candidato tiver. Cristina? O protagonismo juvenil é muito importante, é imprescindível para que os jovens, no futuro, sintam-se adultos mais autoconfiantes. Alguns são mais imbativos, outros são mais tranquilos, mas assim, a gente observa que o jovem, à sua maneira, ele está se posicionando, ele está influenciando, como bem falou a Débora, não só o ambiente familiar, mas também na escola, nas igrejas, né? Como é que funciona, Débora, essa questão das redes sociais? É mais fácil se comunicar através das redes sociais? A rede social, de uma certa forma, facilita
o relacionamento e a comunicação entre os jovens? A rede social, a internet, ela possibilita a comunicação em tempo real, que é ótimo, né, pra gente, que precisa muitas vezes economizar em tempo para estar se comunicando. O jovem gosta de agilidade e as redes sociais facilitam muito isso e influenciam muito na comunicação. Como a gente falou aqui antes, muitas vezes as redes sociais promovem muito mais informação que os próprios veículos de comunicação, né? Tem vídeo que vaza só na internet, tem assunto que sai da internet, tem gente que fica famosa na internet hoje. Por muito tempo a gente passa comentando e falando daquilo que está na internet, como por exemplo a Luísa, que foi para o Canadá. É uma brincadeira, né, das redes sociais, então a gente vê como ganhou uma dimensão muito forte. Arthur, e você acha que para a questão da timidez, as redes facilitam essa comunicação entre os jovens? A gente vê que hoje todo mundo tem sua rede social, todo mundo participa, convive e, na verdade, passa a ser um meio de convivência. Você gasta o seu tempo ali, você passa tempo naquela rede social. Então, o jovem que ele se relaciona na rede social, ele tem um grupo de amigos muito maior, né, ali naquele meio. Então, com certeza, ele é uma porta para novos relacionamentos, é uma porta para aprendizado também, porque tem conteúdo educativo nas redes sociais. Apesar de ter muita bobagem, tem muita besteira, mas também tem conteúdo educativo, tem conversa, tem bate-papo sobre assuntos, debates. As pessoas colocam muitas vezes lá títulos, né, como, por exemplo, um assunto ou uma imagem de um político, e ali todo mundo já começa a debater, todo mundo começa a dar o seu argumento, e é uma forma, assim, de perder a timidez. O que eu percebo é que os jovens de hoje, eles estão, assim, confundindo liberdade com libertinagem. Usando de sua liberdade, né, de se expressar. Com certeza, se os jovens utilizassem mais desse recurso e pensassem mais, prestassem mais atenção e vissem que unidos são a força, entendeu? Utilizasse de uma outra forma também, né? Porque banaliza muito, né? Com certeza. Tem muita besteira, mas também tem muita criatividade. Os nossos jovens são muito criativos e a gente observa isso na área da educação especificamente, porque nós estamos num novo tempo e a gente precisa, nós educadores, precisamos nos conciliar, né, o que os jovens gostam para que nosso trabalho flua de uma forma saudável. E aí a gente observa também muita criatividade deles. Ou a gente entra na rede ou a gente fica para trás. Exatamente. Principalmente na educação. A educação, se ela não estiver em rede, se ela não aproveitar dos avanços tecnológicos para poder trazer o conhecimento de uma nova forma, a educação vai cada vez mais formando um intervalo, um fosso entre o processo educacional, né, e a própria vida dos alunos. É fato. E nós, educadores, precisamos entender de forma que ali não é uma coisa negativa, pelo contrário, vamos aproveitar o que os meninos gostam para, através daquilo, o nosso trabalho fluir melhor e que eles aprendam, né? E que eles melhorem também com isso, como cidadãos desse novo século, desse novo milênio. Eu, por exemplo, estava comentando com o Arthur que eu conheço ele do Facebook, mas pessoalmente é a primeira vez que eu estou encontrando. Então é uma coisa muito interessante, porque as redes sociais elas unem as pessoas dentro de um mesmo espaço, né? A gente até teve essa oportunidade hoje aí desse encontro, né, de amigos virtuais que hoje se tornaram, né, conhecidos concretos. É verdade. Bom, nós estamos terminando o nosso programa. Eu quero agradecer a Tainara, quero agradecer o Arthur, a Débora, a Cristina. E eu espero que você que está nos acompanhando também tenha se empolgado com esse assunto que é de fundamental interesse para a gente. Até porque nós sabemos que a juventude está aí, cada vez mais atuante e fazendo com que nós possamos, todos nós, possamos formar essa grande rede de informação e de relacionamentos. Muito obrigada. Até o sábado que vem com o nosso programa Tudo de Bom.